Eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. E hoje a minha conversa aqui é com a Amanda Franco. Ela é farmacêutica e bioquímica e atualmente ela faz consultoria de imagem e estilo. E a gente vai falar sobre exatamente esse tipo de consultoria e como isso impacta na autoestima. Bem-vinda, Amanda, tudo bem? Olá, obrigada, Flávia, pelo convite. Uma honra fazer parte aqui do seu podcast. Quero compartilhar aqui tudo que eu faço. Pode mandar as dúvidas, estou aqui. Vamos lá, então. E eu queria aproveitar e pedir para você deixar o seu like no vídeo. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitaiaCast. Nós estamos também no Instagram, é @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe pelo WhatsApp para os amigos e para as amigas. Então, Amanda, eu acho interessante uma coisa, eu andei dando uma pesquisada no teu trabalho e você diz que a imagem começa pela pele. O que você quer dizer com isso? Sim, muitas vezes as pessoas acham que a imagem, a gente está falando só de roupa, né? Uhum. De maquiagem, de produto. Mas como que a nossa pele está sendo cuidada, né? A gente fala de imagem é um todo. Então, é a nossa aparência, o cuidado, né? Com o nosso cabelo, com a nossa pele, com a nossa roupa. Uhum. É uma roupa bonita, mas está bem cuidada, está amassada. E a pele é o que a gente veste primeiro, literalmente, né? Então, quando a gente vai aplicar uma maquiagem, por exemplo, não adianta comprar uma maquiagem que custa, né, de marcas super renomadas, mas o cuidado prévio não tá legal com a pele. Então, tem um acabamento diferenciado. Então, eu gosto muito de trazer essa questão do skincare dentro da consultoria de imagem por isso. Pra gente ir cuidando das camadas até chegar na roupa, né? Entendi. E aí você também tem a Amanda publicou, acho que foi ano passado, né? Isso. Um estudo científico que comprova essas escolhas da coloração pessoal. E isso tem a ver com a pele também. Explica um pouquinho o que você descobriu, o que você se baseou para ter essa comprovação científica. Sim. Como pesquisadora na área farmacêutica, eu sempre tive essa curiosidade da coloração pessoal, de falar, será que é só uma análise ali no olho, né? Então, será que uma consultora vai dar um diagnóstico de uma paleta, a outra vai dar? E, assim, qual é o embasamento científico que a gente tem? Então, essa minha veia científica, mesmo na consultoria, ela veio e eu pesquisei muito. E existia um estudo de 1970 de uma pessoa que fez um estudo bem superficial, mas que eu não fiquei satisfeita, né? Então, a coloração hoje está super em alta, mas ninguém traz essa profundidade. E o meu estudo, eu juntei as duas profissões e falei como que a pele, como que os tecidos, eles reagem com as cores dos pigmentos da pele, né? Então, a gente vai estudar hemoglobina, caroteno. E aí a gente vai fazer esse link, né, com a melanina também, para entender, tá, esse teste, esse aparelho da dermatologia mostrou esses valores e quais são os resultados da coloração. E quando eu linkei, né, fiz esse link dos dois estudos, eu vi que batia muito. Ah, entendi. Mas explica um pouquinho melhor, Amanda. Você falou em interesse, você falou em hemoglobina? Caroteno e melanina. Isso. O que são? Todo mundo tem essas três coisas na pele. Sim. Mas o que isso tem a ver com a coloração e que tipo de coloração cada vez confere? A hemoglobina, ele traz esse tom mais vermelho, que é a do sangue, né? Então, as pessoas de paleta mais frias, a hemoglobina tá mais superficial. Então, quando a gente bate o olho ali na pele, a gente vê esse tom mais rosado, mais frio. A pessoa que tem um caroteno, né, mais evidente, então ela tem esse tom mais amarelo. Então, a gente vai para as paletas mais quentes, de primavera ou de outono. E a melanina tem a ver com profundidade, então mais claro ou mais escuro, né? Quanto mais hemoglobina mais escuro, menos mais claro. E aí a gente faz um link Melatonina, disso. né? É a melanina,
Melanina, tô confundindo com o outro que é do sono. Não, esse é do sono. Melanina, caroteno e hemoglobina. E aí a gente faz esse estudo e viu que o superficial, como tá mais superficial na pele, é o que eu vejo quando eu faço a coloração, que é quantificado por esse aparelho que se chama colorímetro. É um equipamento dermatológico. Tá. Então, eu usei ele para fazer essa comparação. Você usou na pele das pessoas para saber qual que era essa predominância e aí, no fim, bateu com o teste de coloração. Exatamente. Eu fiz essa coloração pessoal em todas essas voluntárias. Então, a gente teve uma amostra aí de pelo menos 2 pessoas por cartela, né? E depois a gente fez todos esse estudo com o aparelho. E a gente fez esse cross-check, né? De dados e foi muito significativo. Que legal. Agora, sim, Amanda, assim, para além da aparência, da pura aparência, e assim, eu acho que a harmonia com personalidade, assim, quais são os benefícios para quem contrata uma consultoria de estilo? A consultoria, se você fizer ela completa, a gente tem 9 etapas, né? E a coloração pessoal, ela é a primeira etapa. A gente fala que a consultoria vai te trazer vantagens, benefícios intangíveis, né? O que significa isso? Não é você vai comprar um produto e receber aquele produto. Você vai ver o que vai acrescentar na sua vida. Então, você entender quais as melhores cores para você, você vai conseguir acertar na compra, né, das cores que vão te realçar mais, te deixar, né, que combina mais. E tudo isso faz parte da nossa autoestima, né? É o link que eu faço com a minha área da saúde. Então, se você tá feliz, com autoestima, confortável, você tá bem para ir resolver as suas coisas do dia a dia. Lembrando que as pessoas acham, eu tô saudável porque eu não tenho nenhuma doença, mas às vezes a pessoa tá deprimida, tá com autoestima baixa. Então, esses são alguns dos benefícios, fora a economia, né? Às vezes compra um monte de roupa, aí você vai pôr, não gostou de nada. Ou fala, nossa, que roupa linda naquela mulher. Aí você compra o mesmo vestido, por exemplo, e fala, não é possível que é o mesmo. Porque ela tem outras cores, né? Ela tem outra personalidade. Então, a gente faz o teste das cores para ver cor. A gente faz teste de biotipo. Então, quais as proporções do seu corpo? E aí, nenhum processo meu é padronizar. Eu escuto o que você gosta do seu corpo e a gente vai evidenciar. E não fazer cálculos de proporções, né? Então, o biotipo é um serviço muito legal para você entender onde coloca estampa, volume, para equilibrar a silhueta. Depois, a gente tem a análise de estilo, que é é bem profundo. Então, a gente vai falar de roupas de gosto pessoal, do seu repertório, e vai traduzir tudo isso em roupa. Então, você vai ver que a decoração da sua casa, com gosto de viagem, de comida, de tudo, tem um impacto na escolha das suas roupas, né? Aí tem uma moda como expressão, né? De uma forma de expressão. E aí, depois a gente tem a análise olfativa, que a gente vai ver o seu lifestyle, o seu estilo, para transformar isso em fragrância. Então, quais os ambientes que você vai, o que você quer passar, isso tem a ver com cheiro, né? Também. Visagismo, quero escolher óculos, formato de óculos, armação, cortar o cabelo. Então, é um combo que eu falo, é o combo da autoestima. Porque aí, no fim do processo, é muito legal. E, um parâmetro, eu vejo que a minha cliente, depois ela vai sozinha fazer as escolhas, né? Eu tenho o serviço de personal shopping, maquiagem, mas quando eu vejo que ela entendeu e vai sozinha, eu falei, bom, cumpri o meu papel. Você fez o teu trabalho, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você me falou uma coisa tão legal, dessa questão da autoestima, que às vezes você está se sentindo tão bem e com a roupa, com você, com tudo que combinou, e está se sentindo tão maravilhosa, que você vai, né? Você simplesmente tem confiança nas coisas que você faz. E eu acho que isso tem tudo a ver. Exatamente. Essa estima, né? Que eu falo, assim, quando você tá numa roupa, tava ali na pressa, saí correndo, peguei qualquer coisa e vesti, eu vou ter que ficar com aquela roupa o dia todo, vou ter reunião, vou ter que falar com um monte de gente. E não é uma escolha que você estava feliz. Então, você tem essa tendência de não, né, de introspecção, de não querer aparecer. Fica mais difícil. Agora, se você
tem um seu armário ali que tudo faz sentido, que tá prático, porque a ideia também é praticidade, ninguém tem tempo de ficar combinando e já deixa tudo organizado. Você vai pro seu dia muito mais segura, porque você tá se vendo bonita. Aí você, né, não tem aquele outro obstáculo que é da sua roupa, alguma coisa tá te incomodando. A imagem tá preparada. E aí você vai pro seu trabalho, vai fazer as suas coisas. Eu queria que você falou uma coisa agora que eu lembrei. Organização também é tudo, né? Tudo. Para essa questão de você se sentir bem. Completamente. Você falou em pegar roupa correndo, sair correndo. Porque todo mundo hoje em dia, né? Ninguém tem tempo. Quase quem sempre, né? Sim. Né? Que a gente sempre acaba na correria, né? Mas, gente, isso que você falou, eu tento, por exemplo, onde eu guardo as minhas... a parte de cima, vai todas as camisetas, deixar separado por cor. Sim, é uma mínima tentativa de se organizar. Método. Sim, né? Sim. Aquele dia você tá no mood, eu quero usar uma roupa por cor e por ser com manga comprida ou não. Né? Sim. Assim, vai... Tem a sua lógica ali, né? Tem uma lógica. Ajuda muito, porque um dia eu quero colocar a blusa preta, ou o dia que eu quero colocar a blusa vermelha, só vou... Imagina você ficar procurando. Não, tudo tempo, né? Uma bagunça, gente. Não dá. E tudo, assim, né? Organização. E a consultoria, além, né, dos intangíveis, né, que eu falei, da autoestima, do bem-estar, economia de dinheiro e de tempo. E por que de tempo? Porque a gente vai deixar um armário que a gente fala o mais cápsula possível. O que é isso? Ali só tem roupas que você realmente gosta. Então, assim, imagina, vou fazer uma viagem de 1 mês. O que não vai nessa mala não tem que estar ali, né? Essa é o nosso objetivo final. Então, a ideia é... Tudo que tá embaixo, consegue combinar com o que tá de cima. Então, assim, tô com pressa, peguei daqui, combina. É um closet estratégico. Quando eu for comprar alguma coisa, é estratégico também. O que falta ali é um quebra-cabeça. O que eu não tenho, que vai combinar com tudo, né? Então, essa organização é onde a gente vai ganhar o tempo. Por mais que você tenha tempo um dia antes de ver sua roupa, ou não, um dia que você tá corrido... Porque o que tá ali você gosta, né? Então, você não tem esse risco de pegar organizado. Você não vai pegar uma coisa... Sim, legal. Sim. E agora, falando assim em idade, né? Bom, primeiro eu queria saber se tem alguma variação na tua consultoria conforme a idade. E se existem limitações reais... Para, por exemplo, a mulher 50 a mais. Eu queria entrar um pouquinho nisso. Sim. Né, vamos falar um pouquinho de etarismo. Porque eu já ouvi... Eu sou uma cinquentinha fresca. Acabei de fazer. Mas mesmo antes, quando você faz os 40, você começa a ouvir umas coisas estranhas. Mas eu vou deixar você falar primeiro e depois eu conto as coisas estranhas. Eu atendo de qualquer idade, homens, mulheres, não tenho nenhuma restrição, né, de sexo, de idade, nada. O que vem, a abordagem da consultoria, muitas vezes ela vai diferente, porque é um trabalho muito personalizado. Então, a pessoa chega com as dores dela ali, né, e a gente vai resolver aquilo. Eu não tô ali para falar... isso é certo, isso é errado, porque isso não existe. Isso combina, isso não combina. Então, eu escuto tudo. E aí, eu entendo o desejo de imagem. E com as minhas ferramentas, eu devolvo. Ela fala, nossa, era isso que eu queria, né? Então, eu entendo a pessoa eu ajudo ela a entender, às vezes, até o que ela gosta. Muita gente nem sabe, né? Amanda, nem sei que cor que eu gosto, nem sei. E a diferença das idades é nítida. Então, adolescente... Elas estão muito... É um outro momento. Então, elas estão querendo muito seguir muito o que está em tendência. É moda. Elas querem realçar coisas diferentes. Quando a gente fala de um atendimento com mulheres mais maduras... Fica mais profundo, com certeza, porque essa pessoa ela tem uma bagagem maior, uma experiência. Então, tem mulher que chega para mim que está numa transição grande na vida. Mudei de trabalho, me divorciei, virei mãe. Então, são fases bem chaves, assim. E elas conseguem tirar insights muito preciosos durante a consultoria. De resgatar a autoestima. E eu falo que o estilo, a gente não... Por exemplo, coloração não muda. Então, você tem essa paleta, até o fim essa paleta. Agora, estilo muda.
Então, por exemplo, quando eu não tinha filho, eu tinha um estilo. Hoje eu tenho outro. E daqui a pouco eu vou querer mudar. E aí, por isso que não tem essa questão de idade. Porque a gente vai fazer um estudo ali, focar na idade que ela tá agora e trabalhar. Né? Então, é muito legal. Eu adoro esse público diverso, porque eu consigo pegar insight de mulheres mais velhas e jogar nas mais sementinha ali nas novas, né? E então, assim, eu adoro essa diversidade. Que legal. Olha, já me disseram que franja, mulher mais velha fica feia de franja. Gente, Isso foi uma das pérolas. Não. O que você acha disso? Não, cafona, né? Eu falo que não tem nada de certo, errado, mas assim, tem coisas que vêm prontas. Coisas prontas, elas pra mim não funcionam. Porque, se você tem um busto maior, braços grandes, você tem que esconder. Não, mas se a mulher vê a força dela naquela região, por que ela não vai mostrar? Né? É porque pessoa mais velha, o cabelo tem que ser esse corte, franja. Assim, franja é uma coisa de visagismo, não é de idade, né? E de gosto pessoal. Por mais que você fale, olha, a proporção do seu rosto, a franja e tal, e se ela quiser a franja retinha, ela vai ter, né? Até das cores. Então, tem gente que fala, eu tenho medo dela falar que eu não combino com tal cor. Primeiro que toda paleta tem todas as cores, mas os tons são diferentes. E mesmo assim, se ela quiser usar um outro tom, a gente tem truques para equilibrar. Né? Então, essa questão de, essa idade não pode isso não existe. Já falaram também de cabelo comprido. Péssimo, sim. Que mulher mais velha não pode usar o cabelo comprido gente, também. A coisa que eu mais amo na vida, essa aí que tá. Às vezes é a tua marca pessoal. Exatamente. Como que você vai tirar aquela Não marca tem pessoal? como, porque aí você vai se despir ou virar um personagem, né, que eu falo. Hoje em dia é assim, quer passar coisas que eu, assim, tem várias coisas que eu acho que é um desserviço para consultoria, que são coisas prontas. Vou passar uma imagem de credibilidade, não. Vou usar um blazer, coisas prontas, que a pessoa não tem nada a ver com aquilo. E aí ela cria um personagem e é insustentável, ela não consegue ficar naquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que, né, são ditas. Geralmente, essas coisas geralmente são ditas por pessoas que não são especialistas na área. Com certeza. São algumas crenças, né? Quem é especialista na área, geralmente não fala, não tem essas coisas sine qua non, coisas definitivas. Tem coisas muito preconceituosas, né? A consultoria, ela... muita gente acha que é para um público assim, porque tem que ter dinheiro, é porque é fútil, porque a pessoa não entende o trabalho que é da consultoria, né? Então, coisas prontas, isso tem cara disso, tem cara daquilo, né? Coisas super, assim, deselegantes e que não fazem nenhum sentido. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. A gente vê muita consultora falando muita coisa que, assim, eu acho até uma falta de respeito, né? Porque a gente tá falando consultoria, a gente tá falando de moda, a gente tá falando de pessoas. Então, é como se você tiver... É um trabalho que você precisa respeitar muito, né? Você não pode sair falando pra pessoa o seu gosto, ditando coisas. É muito mais de ouvido que de falar, né? E o que você acha dos padrões que você falou agora das adolescentes, né? Que gostam de seguir os padrões. Muitas. Mas o que você acha desses padrões de moda? Porque, às vezes, tem formatos, tem cores que estão na moda, que te deixam péssima, assim. Sim, né? Sim. Isso é uma coisa, um ponto que a gente sempre fica em atenção, né? Porque, às vezes, elas querem só replicar o que está na moda. Às vezes nem faz sentido para elas, mas elas veem as outras fazendo. Que pode ser que para as outras fiquem boas, mas aí a gente está falando também de uma fase ali da menina, né, que está com várias incertezas, inseguranças, e a gente vê isso muito nítido nessa questão do se vestir. Hoje em dia também uma preocupação é a questão do skincare. Você vê meninas, crianças querendo consumir produtos de adulto, né? Então, passar 1000 coisas de maquiagem. Hoje, a gente tem o Clean Beauty, né, que está aumentando cada vez mais. Marcas maravilhosas nacionais, que eu sou fã. E que ok usar, né? Mas tem produtos que, assim, são crianças. Isso é uma demanda que os dermatologistas vêm trazendo.
No consultório, chegam crianças, né, de 10 anos com uma bolsinha com produtos que ela não precisa de jeito nenhum. Não precisa, né? Com aquela pele maravilhosa, ficar usando produtos que... E não é que não faz mal, que tem que ficar passando tudo também, sabe? Tem toda uma outra questão por trás. Então, eu acho que o olhar, né, para jovens, crianças, adolescentes, nessa questão de moda, de maquiagem, é um ponto que a gente precisava conscientizar mais. Sim. E a gente está falando de família, né, que tem uma responsável por trás. Com certeza. E, bom, você já falou um pouquinho de cor, né? Assim, então não tem cor proibida. Por exemplo, se você falar para mim, o verde assim... não pode, mas vai ter algum verde, por exemplo, que eu goste. Sim, com certeza. O que a gente vai falar é muito assim, do seu gosto pessoal, que é o que eu mais vou respeitar, né? O gosto pessoal e o que realmente as cores vão favorecer. E a gente vai conseguir entrar num equilíbrio, né? Numa harmonia. Então, se a pessoa, por exemplo, tem cores, ela é melhor de cores frias e ela quer usar um tom mostarda que é super quente, a gente joga um colar prateado por cima para dar uma quebrada. Em vez de ser uma caixa réu de uma cor que não favorece, vamos fazer um decote, mostrar mais pele. E aí a gente vai equilibrando isso, né, de alguma forma. Não existe. Com certeza. É toda uma questão de equilíbrio. Ô, Amanda, vamos aproveitar. A gente estava conversando. Amanda, a gente fez uma consultoria aqui, flash de coloração. E aí a gente bateu umas coisas muito interessantes. E eu vou aproveitar agora que a gente está falando da cor. Sim. Para vocês entenderem o que ela está falando. Eu mostrei para ela. São duas imagens mesmo daqui, de episódios anteriores do podcast. E bateu exatamente o que ela falou. Eu vou deixar aqui na tela. A primeira é com vou colocar essa daqui na tela agora. É com um verde mais, sei lá, exército, não sei. Isso. Né? Aí, agora vocês vão ver a segunda, que é essa aqui. Vou colocar na tela. Que é esse outro tom de verde. Gente, o que vocês acham, hein? Amanda, o que você me diz sobre essas duas cores? Bom, depois que a gente fez a coloração aqui da Flávia, né, que a gente usou esses tecidos, então a gente faz uma série de comparação, né, das cores. A gente usa as paletas e a gente chegou que a Flávia vai para uma paleta de inverno, né, que são cores mais brilhantes, escuras e frias. Tá. Quando a gente... É um exemplo ótimo que a Flávia trouxe desse tom de verde. O primeiro verde, ele é um verde mais militar. Se a gente reparar, ele tem uma gota de amarelo no fundo, o que caracteriza um tom quente. Na segunda foto, vocês veem que um verde, ele é um verde mais brilhante, mais vivo e mais frio, porque ele tem uma pitada de azul no final. Então, ele é um verde frio. Como a Flávia, ela é de uma cartela de inverno, é nitidamente, assim, né? Parece que ela até mudou ali a base. Parece, como né? Realçou. O tom, né? O rosto, né? Isso que eu queria mostrar bem para vocês entenderem. Que você gosta de verde? Você pode usar. Aliás, estou de verde hoje também. Você pode usar, mas aí você, dependendo da tua coloração, e você percebe, gente, o que dá um up, assim, né? Esse verde segundo aqui dá um up. Então, esse é um exemplo de que, gente, não vamos ficar sem cores queridas, né? A gente tem várias tonalidades aí para ajudar. Isso é muito interessante. E aqui é só para mostrar para vocês, então, um exemplo, né? Isso. Do que é uma paleta de cores. Então, a gente tem cores mais escuras, mais claras, e a gente pode falar de cores de roupa, acessório. Tem a parte das maquiagens, né? Então, Amanda, quais os tons que eu fico melhor pro meu blush, para minha sombra? Tem até esmalte, tem dos metais, dourado ou prateado, cor de cabelo, né? Que aqui a gente tem os cabelos também. E combinações. Ai, Amanda, eu gosto de cor, mas quando eu coloco uma cor tem que ser com jeans, com preto ou com branco. Tenho medo de não combinar. Então, a gente tem várias sugestões também. Isso é um material que fica, né, com a pessoa. Para conseguir uma ferramenta para ajudar nas escolhas, na compra, no armário, nas combinações. Que legal. E Amanda, assim, você acha que para se vestir bem precisa de muito dinheiro? Não.
Aliás, tem muita gente que tem muito dinheiro e é um desperdício, né? Porque eu falo, gente, podia ter uns toques ali, né? Porque é uma coisa assim, as pessoas veem a consultoria, porque antigamente, muito tempo atrás, quem tinha consultor de imagem eram mais pessoas da elite mesmo, né? Então, mulheres que iam frequentar eventos importantes, que eram da política, que iam aparecer executivos, né? TV, né? E aí, tem ainda isso, né? A gente ainda fala sobre isso. Só que hoje, com um trabalho muito mais voltado ao ser humano mesmo, né? Essa questão mais de gosto pessoal, de autoestima, de bem-estar, isso as pessoas estão entendendo. Culturalmente, eu morei um tempo em Londres, né? E você vê que moda lá é completamente diferente quando a gente fala moda no Brasil. Culturalmente, quando a gente joga essa palavra moda, todo mundo já acha. É fútil, é comprar, é gastar. Não, as pessoas não entendem, né, a profundidade. Por isso que a gente tem essa barreira cultural também com essa profissão no país. Lá fora é muito mais normalizado fazer isso. E é para todo mundo. Inclusive, eu adoro fazer ações mais filantrópicas, porque eu consigo apresentar, né, para pessoas, às vezes, que não têm condição de fazer, que tem essa possibilidade. E ela entenda que aquilo também é para ela, né? Que ela tenha a chance de conhecer todos os meus serviços. Então... voltando a essa pergunta, né, se vestir tem que ter muito dinheiro? Não, a gente tem hoje lojas que, no geral, no Brasil hoje está muito caro comprar roupa, isso é um fato, né? Você vai no shopping, qualquer loja, as que eram mais acessíveis já virou, assim, parece de marca mesmo. Mas não, você sabendo o que fica bem no seu corpo, não é a marca. Então, por exemplo, tem marcas que são para estilos diferentes. Quando eu vou fazer uma consultoria de imagem, eu vou te ensinar a você entender quais as marcas são do seu estilo, são favoráveis para a sua faixa etária, para o seu gosto, para a sua... né? Então, pode ser que você compre em lojas muito, muito caras, mas que não sejam nada a ver com o seu estilo, né? Então, isso não tem nada a ver também. Isso é um mito que as pessoas têm na cabeça, né? E brechó? Você acha que você aconselha? Gente, brechó é vida. Agora, o brechó tá ganhando espaço por conta dos brechós de luxo, né? Então, antigamente, falava, nossa, brechó, você tinha uma ideia de um porão, né? Que cheirava mofo, poeira e era coisa velha. Hoje, não. Hoje, os brechós, eles têm um trabalho de seleção de peça, uma curadoria muito bem feita. Então, brechó eu acho uma ótima oportunidade. Já fiz ação em brechó, já vendi, já comprei. Que né? legal. Às vezes, a pessoa tem um sonho de ter alguma bolsa de alguma marca. É uma super possibilidade, porque para aquela bolsa estar naquele brechó, passou por uma curadoria, né? É o nome do brechó por trás. E hoje a gente tem brechós que, assim, tem uma lista de marcas, se não tiver nessa lista, não entra. Então, não é mais aquela coisa, né? É uma super tendência e que super funciona. A questão da moda circular. Exato. Né? A gente está falando também de É bom que sustentabilidade. tá chegando aqui, né? Eu lembro que tinha acho que na Suécia tem um shopping só de moda circular. É maravilhoso. Shopping. Hoje Né? você vê Imagina? várias marcas, por exemplo, a NK, né? Que é uma marca que eu adoro, assim. Elas compram peças das clientes de coleções antigas e transformam em peças para vender de novo. Tem várias ações, sabe, de reciclar, né? Vamos dizer assim. A questão do brechó tem essa questão de história por trás da peça, né? Então, essa bolsa, a mãe comprou numa viagem tal, usou e tá ali vendendo. Então, é toda uma curadoria muito bem feita. Não porque não... Com defeito não entra no brechó, né? Dependendo do brechó. Então, se você souber fazer essa... Sabe triagem, fazer um garimpo, né? Assim, vale, também, é uma achar última, oportunidades também. E vender, né? Às vezes você tá com peça parada, fala, queria fazer dinheiro para comprar uma coisa nova. Também é uma opção.
É muito legal. Legal. E Amanda, fala um pouquinho mais sobre essas atividades solidárias que você faz, onde você faz, como que você, que tipo de público e o que você faz com essas pessoas. Sim, eu sou membro da IC, que é uma associação internacional de consultores de imagem. E dentro da IC a gente tem várias comissões. Eu faço parte de filantropia, porque eu achei que, assim, é muito necessária essa comissão dentro de uma associação que a gente está falando ali de uma elite, de pessoas que têm esse dinheiro para fazer, e eu falei, não, quero fazer na filantropia. Então, eu já fiz atendimento de coloração pessoal para as mães de crianças que estão em tratamento de câncer. A gente já foi para o hospital. A gente vai no Tuca Bazar, né, que é um bazar beneficente, e a gente faz um trabalho de styling. Então, você vai lá no brechó, e aí a gente tá lá para falar, não, vê essa com essa, vamos pegar as peças do brechó para combinar. Então a gente tá lá para ajudar você nas cores. Liga Solidária também, que são jovens, né, que estão fazendo ali um curso técnico e vão para o mercado de trabalho. Então, já fiz palestra lá, talk, workshop, para falar sobre essa importância do comportamento, da imagem, no só entrevista de emprego e no ambiente, né, no mercado corporativo. Então, a gente tem diversas ações e estou super aberta também. Pessoas, ONGs, já fui em escolas também que tiverem interesse, né, nesse tipo de tema, dessa questão da imagem, do bem-estar. É uma super oportunidade para mim também, porque eu gosto muito de compartilhar, e quanto mais pessoas entenderem melhor, eu acho que para a profissão também é muito importante, né? É verdade. Muito legal, parabéns, viu? Obrigada. E Amanda, me conta sobre esses cursos que você dá. Você faz a consultoria, mas você também dá vários tipos de curso que eu tenho visto aí. Me conta um pouquinho. A gente eu falo que a consultoria assim, tem 1000 possibilidades e cada consultora tem um olhar muito diferente, porque cada uma tem a sua experiência com outras coisas da vida, né? E eu trago muita associação dessa questão por ter trabalhado em indústria cosmética, da beleza, sempre adorei esse mundo dermocosmético. Eu trago muito workshop, talks, palestras, tem masterclass sobre skincare. Então, como que eu vou escolher qual tipo de marca para cada tipo de pele, de maquiagem? A gente faz... Hoje eu tenho uma comunidade junto com a Ana Mota e a Gi, que é uma perfumista. A gente tem a Comuna Beauty. A gente já está em mais de 170 pessoas, que é um ambiente ali virtual para a gente falar tudo sobre beleza. Então, novidade de marca, tudo na área de beauty, né? E a gente tem eventos presenciais. Também é como se fosse uma imersão no mundo da beleza. A gente fez no JK Iguatemi, que chama Beauty Journey. E a gente começou tendo uma demonstração na Patti Piva com a marca Elbo. Depois a gente foi para Niche, que é uma perfumaria de nicho. O Fábio Navarro estava lá, fez um tour olfativo. Depois a gente foi para Sephora, a gente fez masterclass, eu dei de coloração, demonstração. Como se fosse uma imersão, elas entendem tudo da marca. Tem uma curadoria ali, né? Ganha brinde. É um dia ótimo. E quem quer participar faz como da Beauty Journey? Da Beauty Journey, você pode me mandar pelo WhatsApp ou entrar no meu Instagram, que é @amandafranco_consultoria. Lá a gente pode trocar as informações, e entrando na comunidade Comuna Beauty, a gente também manda o link que é da plataforma da Hotmart, que você já faz sua inscrição por lá. Legal. Comuna Beauty tá o quê? No Instagram? Comuna Beauty tá no WhatsApp. Tá. Então tem que mandar o WhatsApp pra você de qualquer maneira. Ou entrar no meu perfil do Instagram. Tá. Eu vou deixar aqui o link do teu perfil aqui na descrição do vídeo. Aí a pessoa tá assistindo aqui, já gente, clica. É muito legal, muito legal. E assim, como a gente tem uma restrição de vagas, porque a gente vai para dentro das lojas,
muita gente quer participar e na hora não cabe. Então, a gente tem, assim, 20 vagas. Ah, tá. Tem que ser antes. Tá? Tem que correr. E ficar de olho. Você fica de olho, se segue o perfil da Amanda, que ela sempre anuncia com antecedência para as pessoas se inscreverem. E tem gente na comuna que é fora de São Paulo, fora do Brasil, que a gente tem eventos também online. Então, a gente traz maquiadores, eu faço masterclass de assuntos que elas mais votam lá e a gente leva conteúdo, faz newsletter de o último mês, o que teve nesse mundo, né? Marcas que vieram para o Brasil, foram embora, novidades. É bem, bem legal. Que legal. Agora vamos fazer mais demonstração. Eu vou pegar aqui mais dois exemplos. Porque é legal a gente olhar, né? A gente separou, era o do verde, né? E a questão do branco. Porque aí eu falei pra Amanda, falei assim, Amanda, eu não sei, eu gosto de branco, mas quando eu me olho de branco, eu me sinto estranha. E aí, eu mostrei uma foto pra ela, também daqui do PitaiaCast, que essa foto tá aqui na tela. E aí ela me falou uma coisa interessante, que na verdade isso aqui não é branco, né? É um tom de um off-white. E aí, o que é o off-white, né? Ele tem essa pitada de amarelo no fundo, então ele é uma cor quente. Então, as pessoas da paleta de outono e primavera ficam muito bem. Então, você com branco puro, o branco puro, ele é mais brilhante, ele é mais vivo. Então, ele vai te realçar, assim como o outro verde, né? Até eu fiz consultoria em noiva, e teve noiva que não ficou bem de branco puro. E ela se casou de off-white, ficou maravilhosa. Então, às vezes, a gente acha que, né? Gente, é uma coisa tão mínima, né? Tem que ter um olho como o olho da Amanda pra perceber. Eu não tinha percebido Até isso. o preto, a gente tem variações. Existe preto quente e o preto frio. É? Sim, o branco quente e o frio, como, né, o puro e o off-white. Existe o preto quente e o preto frio. Falando em preto, a gente também pegou um exemplo do preto. Sim. Que eu falei assim... Falei, às vezes eu não me sinto... Eu tenho algumas roupas que são xadrez, que é xadrez preto e branco, né? E aí, ela me falou uma coisa muito legal. Eu vou pôr a primeira foto aqui, que é essa aqui. Sim. Que é uma blusa curta, com xadrez, e com preto, só que mostrando o colo. E aí eu mostrei para ela, na verdade, antes ela me tinha falado uma outra coisa quando a gente estava conversando, que dependendo se uma cor... Do contraste. Do contraste, que seria legal ser até aqui. Porque né, quando pescoço. A gente fala de coloração, a gente fala de cores próximas ao rosto. Então, se a gente vai usar uma cor que está fora da paleta, vamos dizer assim, quanto mais distante do rosto, é melhor. Então, você que tem um tom mais frio, se você quiser usar aquele verde militar mais mostarda, é legal que a gente desça o decote para aparecer mais pele, para distanciar do rosto e ainda jogar um colarzão prateado por cima. Tem os truques, hein, gente? Por isso que pode tudo, é só saber equilibrar. Olha só. E aí esse aqui, então esse primeiro que vocês viram, aí eu mostrei, falei, então tem a ver, eu mostrei a segunda, que é essa aqui, que também é um casaco xadrez, preto e branco, só que a gente elevou o contraste. Exatamente. Olha, gente, eu vou botar as duas juntas. Isso. Aqui na tela. A Flávia, ela tem um contraste alto, né? Porque ela tem uma pele muito clara e um cabelo escuro. Então, ela fica muito bem com um xadrez preto e branco, ponto. Combina super com você. A questão que a gente viu é que quando ela desceu, apareceu ali o colo, a pele, diminuiu um pouquinho esse contraste. E quando a gente subiu com a blusa de baixo, com o preto mais próximo do rosto, iluminou muito mais. Então, a gente confirma o contraste pela estampa e pelo preto da blusa que aproxima da pele do rosto. Então, aí ficou muito mais realçado. Vocês viram quanta diferença faz, né? Você são os pequenos detalhes, né? Que não são tão pequenos assim, fazem muita diferença. Agora, Amanda, você quer mostrar um pouquinho? Ela trouxe aqui o material que ela trabalha. Eu acho bem legal, bem... Sim. Interessante. Se puder explicar um pouquinho de cada coisa, só... E como você usa? Aqui, quando a pessoa vai fazer uma consultoria de coloração, a gente fica 2 horas junto. Então, é um trabalho bem extenso. E aí, a gente também... Aqui? Tá nessa, tá? A gente faz É um trabalho de 2 horas, a gente fica junto, conversando, passa o questionário. Eu quero entender um pouco sobre a sua personalidade, o gosto pessoal. E depois a gente começa realmente... as dinâmicas. Então, aqui a gente tem uns cards, né?
que a pessoa escolhe. O gosto pessoal, prefiro esse tom ou não. Depois, a gente vai para a parte dos tecidos, que é o teste comparativo. E é interessante também, Flávia, porque a paleta, as cores, diz muito sobre personalidade. Então, pessoas de outono suave tem... Depois que a gente faz a parte prática, eu monto um dossiê e mando para cliente com todas as explicações. Geralmente bate. A pessoa fala, eu sou assim mesmo. Batata. Que legal. E aí, aqui são os tecidos, né? E aí, a gente tem, por exemplo, tons mais frios, que tem essa gota de azul no final. Tem tons mais quentes, que tem uma gotinha de amarelo no final. E a gente vai aproximando esse tecido do rosto e fazendo essa comparação. Então, a gente vai ver o que o rosto me diz, né? A gente não fica olhando o tecido, vê o rosto e a gente passa até... É o efeito dessas cores no teu rosto. O efeito da cor, e não, né, a cor do tecido em si. E aí, depois que a gente passa uma série de tecidos, então a gente vê se fica melhor de claro, escuro, suave, intenso, quente ou frio. Aí, a gente chega em uma das 12 paletas, né? As paletas, elas têm nome de estação do ano, porque a gente faz uma analogia das cores, né, do rosto com as estações. E aí, a gente chega nessa paleta e aí, sim, dá uma aula sobre essa paleta, para você ter ela na sua bolsa, na sua casa e saber usar, né, que é o mais importante, colocar. Aqui, a gente tem uma demonstração, eu vou escolher batom. Então, a gente consegue usar essa fita, colocar... Que legal. Né? Colocar isso aqui na depois frente. Você já definiu a paleta, aí você já tem orientação para tudo. Tudo. Né? Desde batom, a base, roupa, base, tudo que cabelo, é cor que você vai colocar em você, a gente vai falar na coloração. Legal. Então, a gente tem o teste das mechas. Eu quero fazer luzes, não sei o tom. Então, a gente tem aqui as cores, né? As cores dos cabelos também. Então, a gente consegue... Essas mechas, elas têm o código do cabeleireiro. Então, eu vou pegar uma só pra, né? Aqui a gente tem as cores das mechas e fala se é quente, se é frio, que tudo complementa a paleta e tem o número, que é o tom, né, das tintas mesmo. Então, é um trabalho bem legal, que eu já fiz muito em parceria com o cabeleireiro também, porque a mulherada com cabelo adora, às vezes, variar e tem medo, né? É verdade, de errar, porque é a nossa moldura ali. Aliás, deixa eu fazer um adendo. A gente tem também um outro episódio aqui que eu falo especificamente sobre visagismo com uma cabeleireira, que ela também falou umas coisas bem legais, que é a Priscila Delfino. Vou deixar aqui o link, tá? Para vocês acessarem também. Muito bom. Adoro parcerias com maquiadoras, cabeleireiro. Né? O nosso trabalho, ele complementa muito. E a última coisa... Mais? Esse círculo cromático, muita gente fala, Amanda, eu queria usar mais cores, mas não sei combinar. Então, a gente dá uma aulinha também de como combinar e o porquê cada cor combina de acordo com a sua personalidade, sua profissão. Então, Amanda, eu sou advogada, eu preciso ter um distanciamento, né? Quando eu vou falar, eu preciso ter uma postura mais de me impor e tal. Eu não vou usar cores candy colors, por exemplo. Eu vou usar cores mais puras. Ou não. Eu sou psicóloga de criança. Eu preciso desse aconchego, desse acolhimento. Então, a gente vai para tons mais calmos, né? Então, tem todo esse trabalho também. Entendi. Que legal. De desejo de imagem. Mas você falou das personalidades. Será que você consegue... Dentro das 4 estações, falar um pouquinho sobre a personalidade, dar uma pincelada, que eu acho tão interessante. A gente tem, assim, para você ter uma ideia, quando a gente fala das personalidades, uma paleta de inverno, que são tons mais escuros, mais brilhantes e mais frios, eles falam de pessoas muito mais conservadoras, que gostam de ter um pouco de distanciamento, né? Quando a gente fala frieza, não é nada pejorativo, é só uma questão de entender. Então, são profissões que gostam mais, a pessoa tá lá no palco falando, então, naquele momento, ela é autoridade para aquele público, né? Eu vou fazer uma apresentação que eu preciso mostrar que eu sei que eu tô falando. Então, a gente vai para essa paleta mais de inverno, a sua profissão, né? Muitas vezes, do tema que você vai abordar.
Uma paleta de verão, por exemplo, ela tem tons, são frios, mas são tons mais calmos, mais suaves, né? Então, a gente entende ali mais um distanciamento das cores frias, mas não é aquela questão de imposição, né? São tons mais suaves. Em contrapartida, uma cartela de primavera, né? Que é essa, por exemplo, você vê que são cores super vivas, quentes. Então, são aquelas pessoas bem extrovertidas, que adoram ali chegar na festa e fazem a festa. No outono, muitas são mais reservadas, que é o período da natureza que está ali na introspecção para poder florir. Então, são pessoas que gostam são mais calmas, falam mais baixo, não gostam muito de exposição. Então, é um trabalho até terapêutico das cores. Né? De autoconhecimento mesmo, de autoconhecimento. Né? Que legal. E às vezes mesmo a gente sendo de uma paleta X, exatamente, eu acho que quando você tá precisando de alguma coisa, eu vou para um lugar, então eu preciso ser um pouco... estratégico. É estratégico. Um inverno, ele tá precisando dar uma abertura. Isso. Ele tem que ir um pouquinho, eu acho que pro primavera. Não seria isso? Exatamente. É isso aí, Flávia. E, por exemplo, assim, cores, muita gente fala, Amanda, que cor que eu vou para uma entrevista de emprego? Porque todo mundo, no medo de não errar, eu não falaria para a pessoa ir de preto. Porque ela tá se distanciando muito, tá fechando. Então, uma cor coringa para uma entrevista de emprego é o azul marinho. O azul marinho, ele te traz uma segurança, mas ele também te traz uma conexão. Não é aquele preto que, né? Então, para cada coisa que você for fazer, também. Vou ter uma reunião de negócios, de estratégia, que eu preciso convencer outra pessoa. Ou, né, que a minha palavra precisa ali valer. Então, eu não vou de rosinha, florzinha e borboletinhas, né? Então, assim, é tudo muito... E é incrível como o visual... Você bate o olho, você consegue descrever a situação. Você fala... Quantos segundos que você falou que a pessoa demora para fazer uma... Menos de 2, né? Que aí você bate fazer o olho... uma ideia já uma interpretação da outra. E quando a gente está falando de elementos de design, né? A gente pega uma peça de roupa, a gente pode falar de cor, textura, padronagem, acabamento. A cor é a primeira que chega, por isso que a minha ordem na consultoria é coloração. Então, pode ser um caimento perfeito do seu biotipo do estilo, mas se a cor não estiver legal, matou a roupa. Né? E quando você vai para uma festa, você fala, sabe aquela atrás de vermelho? Você não fala, sabe aquela atrás de padronagens e linhas retas, né? Por que não? Aquela de bege, tá vendo? Você joga a cor, né? Então, você bate o olho no objeto, primeiro você viu a cor. Depois você vai interpretando o resto. E aí, você bate o olho na cor que a pessoa está vestindo, você já tem impressão do que ela está querendo demonstrar. Se você usa isso estratégico, isso é ser muito, né? Para sua marca pessoal e para, enfim, né? Para tudo. Cor eu falo que cor é tudo. Depois que você entra nesse universo, e não é assim, sair colorida, né? As pessoas, mas eu não gosto de cor. Mas quero sair do preto e branco, mas eu não vou usar 2 cores, tá tudo bem, né? Pode ser que você vai usar na sua paleta do bege, do branco, do preto, mas você pode usar uma pedrinha de um acessório de uma cor, na maquiagem, no esmalte. É verdade. Né? Na bolsa, no sapato. E como isso dá aquela diferença toda a né? diferença. Ai, que legal, Amanda. Obrigada, viu? Obrigada pelo papo, foi muito bom. Ai, que bom. Espero ter contribuído aí, aberto a mente das pessoas, né? E entender como é importante esse trabalho, né? Como ele é profundo. E não é só sobre moda, é sobre bem-estar e autoestima. Muito bom, obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigado a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no PitayaCast. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas. E nós estamos também no Instagram, @PitayaCast. E se você gostou desse vídeo e assistiu até agora, passe por WhatsApp para os amigos e amigas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.